Alunos do 8º ano, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre equações e nós vamos falar sobre equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, para começar a explicar isso daqui, nós vamos usar essa situação aqui. Então, vamos lá. Carlos tinha uma determinada quantia em dinheiro. Na primeira semana, gastou R$350 em alimentação. Na segunda semana, gastou metade do que sobrou, ficando com R$240. Qual era a quantia inicial? Então, veja só, nós não sabemos qual que era a quantia que Carlos tinha. Então, eu vou chamar ela de X, tá? Esse X é a minha incógnita. É aquele número que eu preciso descobrir quem é. Aqui no texto fala que na primeira semana ele gastou R$350. Então, do valor que ele tinha, ele gastou. Então, eu vou subtrair menos, né, R$350. Aí ficou uma quantia de dinheiro, né? Ele tinha uma quantia, gastou 350. Na segunda semana, ele gastou metade. O que é a metade? Quando a gente quer descobrir a metade de alguma coisa, a gente faz o quê? A gente divide por 2, tá? Então, ó, esse traço de fração aqui é divisão. Ele gastou metade do que sobrou, então eu dividi por 2. E ficando com R$240. Então, isso é o quê? Igual 240. Então, ó, pegando a quantia que ele tinha, menos 350 que foi gasto em alimentação, né? Ele gastou metade, daí sobrou 240. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. A incógnita é X. Por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente dela é 1, tá? Grau 1. Então, primeiro grau. Para resolvermos essa equação, nós temos que deixar a fração nos dois lados da equação, tá? Então, aqui está dividido por 2. Aqui também eu tenho que dividir por alguma coisa. Se eu dividir por 2, vai ficar 120, né? Então, não pode mudar o número. Então, eu divido por 1. 240 dividido por 1 dá 240 mesmo. E aí, a gente vai fazer uma multiplicação aqui, que a gente fala que é a multiplicação dos extremos pelos meios, que é aquele multiplicar cruzado, que existe uma proporção aqui, para a gente poder resolver essa equação. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar esse 350, x menos 350 por 1, e depois eu vou multiplicar esse 2 por 240. Então, ó, x vezes 1, x mesmo, menos 350 vezes 1, 350. Então, x vezes 1, x, 350 vezes 1, 350. Permaneceu o sinal. Igual 240 vezes 2. Então, o dobro de 240, 480. Olha só, na equação, para ser uma equação, nós temos que ter pelo menos uma incógnita. Tem equações que tem mais, mas tem que ter pelo menos uma. Então, tem pelo menos uma. A gente, na equação, nós temos dois membros, ó. O que tem antes, nós temos aqui dois membros. O que vem antes do sinal de igual é o primeiro membro. E o que vem depois do sinal de igual é o segundo membro, tá? Então, para resolver isso daqui, ó, eu vou manter x aqui no primeiro membro igual. Aqui no segundo membro tem 480. Vai permanecer aqui.
Quem que tá faltando? O menos 350, que tá lá no primeiro membro. Então, ele vai vir aqui no segundo membro, mais 350. Então, x é igual. O valor inicial para eu descobrir, eu vou ter que somar esse 450, vou fazer a soma aqui, com 480 mais 350. 0 com 0, 0, 8 com 5, 13, foi 1, 1 com 4, 5, com mais 3, 8. Então, o valor inicial, 830. Quando a gente resolve uma equação, a gente acha a raiz dessa equação. E ela tem que satisfazer a equação. Vamos ver se satisfaz aqui o problema? Vamos pensar. Então, ele tinha 830. Se ele pegou esse 830, ele não gastou na primeira semana 350? Menos 350, ó. 0, emprestou aqui 7. 13, tira 5, 8. 7 tira 3, 4, 480. Na segunda semana ele não gastou metade? Qual que é a metade de 480? Não é o 240? Ó, metade de 400 é 200, metade de 80 é 40. E não foi isso que tinha aqui? Então, está certo essa resposta. O x é igual a 830. Esse valor 830, ele é a raiz, é a solução desta equação. A gente pode tentar entender essa ideia de equação imaginando uma balança, aquelas balanças de 2 pratos. Então, essa balança que ela está em equilíbrio, né? Ela quer dizer que os dois lados eles têm a mesma quantidade de massa, têm o mesmo peso, tá? E se tá em equilíbrio, tá igual. Então, vamos lá. Igual. O que nós temos aqui no primeiro prato? Nós temos 3 caixinhas de massa X. 3 caixinhas de massa X, mais 2 caixinhas de 200 gramas, então vai dar 400. Aqui do outro lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas de massa X, mais uma com 200. Tá? Nós queremos achar o valor de X, então eu vou deixar X no primeiro membro. Vamos pensar lá na equação. Primeiro membro, segundo membro. Então, aqui eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo. O sinal de igualdade separando essas duas sentenças matemáticas. Temos a incógnita. Então, nós temos uma equação. Vamos resolver ela? Vamos deixar todo mundo que tem x, todo mundo que é incógnita no primeiro membro. Então, 3x. Aqui, ó, 5x é positivo, ele vai vir no primeiro membro negativo, menos 5x. Igual. Então, aqui, ó, eu escrevi o meu primeiro membro. Quem que sobrou lá no segundo? 200. Quem que tá faltando aqui? O 400, que tá lá no primeiro, mais 400, ele vai vir aqui, menos 400. Aí, formamos o nosso segundo membro. Então, no primeiro membro tá as minhas incógnitas. A minha incógnita, né? Porque é uma só, ó. X. 3x menos 5x vai ficar 2x negativo, né? 200 menos 400 vai sobrar, vai faltar, né? Vai ficar menos 200. Aí eu devo 400, tenho 200, vai ficar negativo. Então, quer dizer, quem que multiplica por x aqui? Quem que multiplica por menos 2 que dá menos 200?
Eu vou manter o x aqui, menos 200, dividido por menos 2. X é igual, menos com menos mais, 200 dividido por 2, 100. Então, cada caixinha, 100 gramas. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha lá, tirar a prova real. 100 mais 100 mais 100, 300. 200 mais 200, 400. 300 mais 400, 700. Então, vai dar 700 gramas. Aqui do outro lado, 100, 100, 100 cada um. Então, vai dar 100, 200, 300, 400, 500. 500 mais o 200, 700 gramas. Satisfez a equação. Nós podemos usar a equação para resolver os mais diversos tipos de problemas matemáticos, tá? Então, a gente vai ver aqui uma situação onde a gente tem que descobrir o valor dos lados de um retângulo. Então, ó, um terreno retangular possui o comprimento 4 vezes maior que a largura. Então, aqui, ó, a largura eu não sei, chamei de x. O comprimento 4 vezes maior, então coloquei 4x. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 80 metros. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, se aqui mede x, aqui também mede x, a gente não pode esquecer. Se aqui é 4x, aqui também 4x. Então, se o perímetro é 80, qual que é a medida do comprimento da largura? Então, eu vou somar aqui, ó, x mais 4x, x mais 4x. Vou somar os 4 lados do retângulo e tem que dar o quê? 80. Olha só, vamos somar todos esses x. Todos são termos semelhantes, ó, todos têm x. Então, ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Então, nós temos 10, x igual a 80. Então, quem é o número que multiplicado por 10 dá 80? 10 vezes 8, né? X é igual a 8, ó. Dá para fazer também fazendo a operação inversa. 80 e passa esse 10 dividindo. 80 dividido por 10, 8. Então, a gente sabe que o x vale 8. Então, aqui, ó, x igual a 8. E aqui, aqui 4 vezes 8 é 32. Então, como é em metro, né, 80 metros, 8 metros. E aqui 32 metros. Largura 8 metros, o comprimento aqui 32 metros. Aqui nós temos, vou resolver com vocês 2 exemplos de equação. Então, olha só, 2 sentenças matemáticas. Aqui tem uma, aqui tem outra. Separadas por um sinal de igualdade, então o sinal de igualdade tem que aparecer na equação. Temos uma incógnita, que é um valor desconhecido, que eu estou procurando, que é o x. Então, eu tenho uma equação. 2 sentenças matemáticas, separada por um sinal de igual. Tem que ter sinal de igual? Tem. Tem que ter primeiro membro, que é a primeira parte aqui? Tem. Tem que ter segundo membro? Tem. Tem que ter sinal de igual, tem que ter incógnita. Então, é uma equação do primeiro grau, tá? Por que que é primeiro grau? Porque aqui, ó, expoente 1, tá? Se fosse 2, seria do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau. Mas como é expoente 1, não precisa aparecer, tá bom? Então, vamos lá. Quem que eu quero achar? O valor de x. É ele que eu tô procurando, tá? Então, a minha incógnita, eu vou deixar ela no primeiro membro. Então, aqui no primeiro membro eu já tenho 6x, tá? O 6 eu não posso tirar ainda.
Tem que ficar junto, tá multiplicando. No segundo membro, eu tenho de novo, ó, 2x positivo, quando não tem sinal aqui, porque é positivo. Eu vou trazer ele aqui para o primeiro membro. Então, vai vir menos 2x, sinal contrário, tá? For negativo mais, for mais menos. Aí, eu vou separar o membro de novo, ó. Aqui ficou o primeiro membro. Agora, aqui no segundo membro não tem menos 20... Vai continuar aqui, ó, menos 20. Tem mais alguma coisa faltando? Não, ó, 6x, 2x, menos 20. Beleza, então vamos lá. 6x menos 2x. Olha, eu tenho termos semelhantes, né? Então, eu posso subtrair. 6 tiro 2, 4. Então, vou ficar com 4x. Igual a menos 20. Aí a pergunta é, que número que eu multiplico por 4 que dá menos 20? A gente sabe que 4 vezes 5 é 20, né? Mas para dar negativo tem que ser 4 vezes menos 5. Ó, se eu multiplicar 4 vezes menos 5... vai dar menos 20, ó. Mais com menos, 4 vezes 5, 20. Mas às vezes não aparece tão óbvio como que está aqui. Então, como que a gente faz para resolver? A gente, ó, deixa a incógnita aqui no primeiro membro, repete quem está no segundo, e o 4 não está multiplicando, passa com a operação contrária. O inverso da multiplicação, divisão. Então, vou dividir por 4. Menos com mais, menos 20 dividido por 4, 5. Menos 5. Não foi isso que a gente colocou aqui? Então, quem que é esse menos 5? Ele é a raiz, é a solução. Vamos ver se vai dar isso mesmo, ó. 6 vezes menos 5, vai ficar, ó, menos com mais, menos 6 vezes 5, 30. Não vai dar 30? Se eu colocar menos 5 aqui, ó, vou até fazer aqui do ladinho para vocês verem. Ó, 6 vezes menos 5. Aí, vou fazer 2 vezes menos 5, menos 20. Então, eu substituí o x por menos 5. Mais com menos, menos 6 vezes 5, 30. Ó, mais com menos, menos 2 vezes 5, 10. Vou repetir o menos 20. Menos 30, igual. Menos 10, ó, isso, menos 20, quer dizer, eu devo 10 e eu devo 20. Então, eu devo 30, ó, não ficou igual? Tá, isso daqui que eu fiz, ó, é só a prova real, tá? Vocês não vão precisar fazer isso pra mim, não. É só a resolução aqui da equação. Fiz aqui para mostrar que dá certo. Vamos resolver outro aqui como exemplo. Ó, uma sentença matemática, 2 sentenças. Primeiro membro, segundo membro, um sinal de igual e uma incógnita. Então, nós temos equação, pode ter mais que uma incógnita, tá? Vou deixar o 4x no primeiro membro como está. Separar ele, porque não tem mais nada com x. Ó, o 8 tá aqui no segundo membro, permanece. Quem tá faltando? Menos 12. Então, eu venho aqui pro segundo membro, ó, ele vai pro outro membro. Se é negativo, positivo, vai mais 12. Então, 4x igual 8 mais 12, 20. Então, eu quero saber, ó, quem que é o x? Quem que multiplicado por 4 dá 20? A gente já sabe que é 5, né? Mas vou fazer aqui para mostrar que dá certo mesmo. Não tá multiplicando? Então, vai passar dividindo, ó. Esse traço de fração indica divisão. 20 dividido por 4, 5. Vamos ver se dá certo? 4 vezes 5, 20. 8 mais 12, 20. Então, dá certo.